Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, gente, a pedido de muitas pessoas, eu vim trazer o meu testemunho. Gente, e assim, algo totalmente louco que aconteceu na minha vida, né? Foi Jesus que transformou, mas eu vou estar contando pra vocês hoje como foi que eu comecei a viver minha vida pra Cristo. Então já vai deixando muito like e já me segue aí. Bom, gente, começando. Então, eu sempre fui uma menina, né? Eu nasci numa família católica e numa família Testemunho de Jeová, que era da parte da minha mãe, Testemunho de Jeová, e a católica era do meu pai. E eu sempre ia pra essas igrejas, só que eu nunca tinha conhecido Cristo, verdadeiramente. Eu nunca tinha conhecido eu em Cristo, tipo, Jesus. Eu nunca tinha conhecido Jesus de verdade. Eu só ia porque meus pais me levavam. Eu já fui batizada na igreja católica quando eu era pequena, mas, assim, eu ia porque me levavam, minha família me levava, mas eu nunca fui, assim, aquela pessoa de gostar, sabe? E veio meus pais falando que a gente ia vir morar aqui pros Estados Unidos, né, aqui em Orlando. Depois que a gente veio, eu era uma pessoa, assim, né, que não gostava nada de coisa de igreja. Eu era uma pessoa emo gótica, eu gostava das trevas, eu lembro muito bem, eu usava muitas coisas como joias, assim, sabe? Joias meio obscuras, cordões com pérolas meio negativas, pulseiras de coisas ruins. Então eu também assistia coisas de nem que demônio, vamos dizer. Aí veio minha mãe, ela queria muito encontrar uma igreja, né, pra eu entrar, né, ela queria me colocar, porque, né, eu tava crescendo e quando a gente cresce, a gente precisa, né, tá com alguma coisa boa na cabeça, pelo menos, né, aprender algo bom. E ela já tinha me levado, né, em algumas igrejas antes. Quando a gente chegou, ela tava procurando uma igreja pra frequentar, ela achou uma igreja lá. Aí a gente foi nessa igreja, eu fui no acampamento dessa igreja, e só que eu nunca senti a presença de Deus, tipo, sabe? Eu nunca tinha tido um encontro com Jesus, nada falando da igreja, eu não tenho preconceito com as igrejas, mas tipo assim, quando você sente, sabe, a presença de Jesus, eu acho que importa muito, sabe? Se você tá se sentindo bem naquela igreja, então fica ali, sabe? Só que eu não tava sentindo isso, eu nunca tinha sentido isso antes. Aí, só que eu ainda tava, né? Eu ainda era aquela pessoinha ruim ali, sabe? Tá, até que eu comecei a frequentar a escola, porque antes eu não tinha entrado na escola ainda, né? Eu tive que visitar uma das igrejas lá. E eu entrei na escola. A partir que eu entrei nessa escola, eu mudei literalmente. Quando eu não falava palavrão antes, eu comecei a falar palavrão. Eu fiz amizade com pessoas muito ruins, pessoas que me levavam pra um caminho totalmente ruim. Eu já tava assim, com a cabeça louca, eu fiquei mais louca ainda. Então isso, tipo assim, me afetou bastante a escola, né? Mas aí minha mãe ficou preocupada mais ainda, ela queria me levar pra igreja. Até que chegou um dia aí que tava tendo Halloween. Eu gostava muito de Halloween, gente. Eu não sei como eu gostava dessa besteira de Halloween, gente. Eu lembro que eu amava frequentar festa de Halloween, essas coisas. E eu tava na escola esse dia com a minha mãe. Não, a minha mãe não, calma. Eu tava na escola e minha mãe me mandou mensagem: Sibeli, vai ter uma festa é o Happy Pump. Era lá da Lagoinha, gente, eu lembro. Foi a minha primeira festa do Happy Pump lá da Lagoinha, porque no dia do Halloween a Lagoinha faz uma festa, não pra comemorar o Halloween, mas pra comemorar a vida. Para as pessoas não irem pra festa de Halloween pegar doce lá com essas coisas ruins, mas sim pra poder, né, comemorar a vida, né, comemorar Jesus e essas coisas legais. Só que eu não queria ir. E eu lembro nesse dia que eu tava com uma fantasia de vampira, cheia de sangue falso, e a minha mãe queria me levar. Aí minha mãe me buscou na escola. Nessa que ela me levou, ela falou: filha, tira esse sangue porque a gente tá indo no negócio da igreja. Eu, mãe, não, eu não quero, eu não ligo, eu não tô nem aí. Eu tive que tirar, né? Ainda bem que eu tirei, gente, que vergonha, né? Então, eu fui e eu, tipo assim, eu fui, né, assistir uma peça lá legal. Gente, esse ano eu vou estar fazendo uma das peças do Happy Pumpkin, vocês acreditam? Eu vou estar, não vamos contar muito ainda, né? Mas eu tô fazendo agora uma das peças do Happy Pumpkin, gente, olha que engraçado. Eu não gostava disso antes, agora eu tô fazendo parte. Olha que como Deus é incrível. Então, disso, né, que eu fui pra lá, eu conheci a Lagoinha, foi a primeira vez que eu fui pra Lagoinha. E depois disso, minha mãe começou a levar a gente pra Lagoinha todos os domingos, os cultos de domingos, e ela me levava pro Link, eu ia pro Link, né, a salinha do Link, eu ia lá eram os pré-adolescentes, de 11 a 13 anos, gente. Eu ia lá com o pessoal, eu ia pra GC também, um GC, só que eu nunca era amiga do pessoal, eu nunca gostei, sabe? De frequentar essas coisas, sabe? Tipo, muito. Então, gente, mesmo indo pra Lagoinha e tal, eu nunca tinha sentido a presença de Deus e tal, essas coisas. Eu não ia pra o culto. Tem um culto de jovens lá, que é o Rocket, gente. Eu nunca tinha ido nele, no Rocket, antes. E, gente, teve uma vez que, meu Deus, a escola deu um problemão lá comigo. Fiz uma besteirinha lá. Aí eu fiquei triste. Aí aconteceu um monte de coisa, gente. Minha mãe ficou brava comigo.
Quem sabe sabe. Então, aconteceu várias coisas muito tristes, assim, eu tinha muita vergonha. Tinha pessoas que não gostavam de mim. Eu era tímida. Tinha as pessoas que me odiavam, tinham um nojo de mim, tipo, que eu era uma estranha, literalmente. Eu não tô mentindo não, tá, gente? Então, depois desse rolê que teve aí, dessa coisa que aconteceu aí, eu decidi me batizar, gente. Sim, eu decidi me batizar mesmo, nunca tendo sentido nada de Jesus antes, nem ter conhecido ele. E eu me batizei. Só que depois eu comecei a fazer coisas mais erradas ainda, gente. Sabe por quê? Eu comecei a vestir roupas indecentes, eu comecei a dançar funk, eu começava a falar muito palavrão. E minha mãe não sabia, entendeu? Tipo, ela via e minha mãe tava muito triste comigo, gente. Pensa numa mulher triste, era a minha mãe, só que eu nunca tinha percebido isso antes. E eu lembro que eu brigava muito com a minha mãe. Caras, saltando a minha vida antiga pra saber o que acontecia aqui nessa casa, porque, meu Deus, o que Deus fez na minha família foi incrível. Nossa, eu brigava tanto com a minha mãe. Eu vou chorar, gente. Eu fazia tanta coisa errada. Eu deixava minha mãe triste. Mas tá bom, continuando. Eu sempre fui, né, coisa errada. Eu sempre fiz roupa errada, fazia coisas, assim, eu só... E aí, a minha mãe sempre tava em oração, pedindo pra Deus, né, pra ele tentar mudar quem eu era. E eu, depois que eu me batizei, eu ia em GC, essas coisas, eu sempre via, né, eu ia na Lagoinha, só que, né, as pessoas viam eu indo pra Lagoinha e depois eu fazendo coisas, né, tipo, roupa curta, short curto, e elas ficavam, tipo, o que essa menina tá fazendo, sabe? Como assim? Aí eu lembro de uma vez que eu fui pra... tinha o Rocket, né, que é o culto de jovens da Lagoinha, e eu chamei uma amiga, né, uma amiga, pra ir comigo, e eu fui pela primeira vez no culto de jovens lá do Rocket, né, e foi legal, vou ir mais vezes aqui, muito legal, só que, tipo assim, não tinha amizade de ninguém, tipo, não falava com ninguém, aí eu só ia quando uma amiga minha ia junto comigo no carro, a gente pegava uma carona com a outra, eu só levava, tipo, eu não gostava de ir sozinha. E aí eu comecei a ir muito, nossa, eu ia bastante, gente, e aí foi aí que eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus lá na Lagoinha, um dos cultos do Rocket. E tá, a vida foi rolando. Eu com a minha roupa curta, falando palavrão, dançando funk. Continuou. Aí tá, uma vez, né, teve 2 acampamentos que eu não fui. Não pude ir, minha mãe não comprou o primeiro acampamento que teve. Mas também eu era meio louca da cabeça. E teve o outro. Esse outro, calma aí, teve tornado, teve o furacão. Gente, isso é coisa de Deus. Olha o que Deus faz pra ele poder buscar os filhos dele de volta. Teve o furacão, gente, e depois que teve o furacão, não teve mais um acampamento, não pôde ter um acampamento, mas eles tiveram uma experiência dentro da igreja, como se fosse um acampamento, mas dentro da igreja. E olha que legal, eu fui. Eu lembro, gente, esse foi o dia, gente, que eu chorei tanto, mas tanto. Jesus falou comigo ali de uma forma tão incrível, gente. Jesus foi tão maravilhoso, tão misericordioso. Ele falou, filha, você não precisa procurar amor em outras coisas. Você não precisa de outras coisas. Você tem eu. Eu só sei que eu senti um abraço tão grande ali. Eu precisava daquilo, sabe? E ele falou que... Nossa, ele falou tanta coisa pra mim nesse dia, Jesus. Ele tocou meu coração tão profundo. Tão profundo, gente. Vocês não têm noção. Depois desse dia, assim, pra mim tudo mudou. Eu lembro uma amiga minha tava do meu lado, ela começou a orar por mim, falando, né, de Jesus, tipo, usando ela. Então, tipo assim, isso foi uma coisa tão tocante, me tocou tão profundo, que eu fiquei tipo, o que tá acontecendo aqui? E eu lembro que lá eu descobri quem era Jesus. Não viu? No comecinho do vídeo eu tava falando que eu não sabia quem era Jesus. E eu descobri quem era ele naquele dia do Experience do Rock, do acampamento do Rock. Então, gente, assim, se você tem você mora aqui em Orlando e você tem essa idade entre... Você pode ter 11 anos, tá bom, deixa. É de 13 a 19, mas se você tiver 11, vai. Muito bom. Vai, se você tiver essa idade entre 13 a 19, você tem que ir no Rocket, porque vai mudar a sua vida. E, gente, eu nunca entendia a linguagem. Por isso que o nome nunca tinha tocado em mim, de, tipo, quem era Jesus, né? No culto de adulto. Porque eu não sabia a linguagem. Como é que eu ia saber, né? Tipo, entender. Então, tipo assim, eu comecei, né? E depois desse dia, adivinha? O Espírito Santo começou a tocar no meu coração. Eu resolvi mudar. E eu descobri uma coisa que eu aprendi com isso, né? Depois que eu conheci quem era Jesus, de verdade, uma coisa que aconteceu comigo. Eu comecei a ver que Jesus, ele faz por etapas.
cada coisa na sua vida vai ser por etapas. E foi isso que aconteceu na minha vida. Ele foi fazendo por cada etapa. Foi assim, primeiro. A primeira coisa que eu renunciei foi o palavrão, gente. Palavrão e dancinha. Eu lembro disso até hoje, gente. A primeira coisa que eu renunciei, eu falei, não vou falar mais palavrão a partir de agora. E eu parei de falar, gente. Eu fiquei muito feliz. Passou, acho que um mês, sei lá. Depois Jesus tocou no meu coração, filha. Não, o Espírito Santo, né? Ele toca no nosso coração. Ele falou assim, tá na hora, né? Dessas roupas, porque não tá mais te convém. Convém? Acho que é assim que fala. Mas ele falou, não te convém mais essas roupas. E eu falei, mãe, eu não quero mais essas roupas. Eu fiz uma limpa no meu guarda-roupa, crop, de short curto, apertado. Eu joguei tudo fora, gente. Falei pra minha mãe, ficou assim, quê? Sibeli, você, filha? E eu fiquei, claro, mãe, o Espírito Santo. E aí eu joguei fora minhas roupas e vocês não vão acreditar o que aconteceu na outra semana, eu acho que, né? Na mesma semana, assim, minha mãe vem e fala, filha, tem uma mulher aí doando umas roupas. E ela, né, é de adolescente, você quer? E eram roupas cristãs, gente, literalmente. E eu fiquei tipo, como assim? E outra coisa que eu aprendi com isso é que quando você joga o velho, Deus vai te dar coisas novas. Então, tipo assim, gente, eu fiquei, assim, chocada, porque como assim? Eu joguei uma coisa fora e Deus tá me dando novas coisas? Então, e aí foi isso. Depois, gente, eu comecei a... Depois da roupa, gente, eu comecei a renunciar. Né? Passou muito tempo depois disso, gente. E eu comecei a ir pro GC. O GC que uma das minhas amigas antigas, que eu era amiga, né, me levou, primeira vez, né? E depois, passou umas semaninhas, eu virei líder desse GC, gente. Uau, que maravilhoso. Que experiência incrível que eu tive lá. Eu lembro que eu virei co-líder primeiro, depois eu virei líder, mas tipo assim, gente, eu aprendi tanta coisa ali, foi um começo primeiro. Passou, acho que, sei lá, uns 8 meses ali naquele GC, ou 5, 6 ou 5. Depois que passou, né, eu comecei a perceber umas coisas meio estranhas naquele GC. Mas eu não quero falar mal, gente, calma aí, não quero falar mal, não. Mas foi porque eu tava precisando de coisa nova. Eu já tava não quero me botar num nível mais alto das pessoas, não é isso, gente, é porque eu tava precisando de amizades novas, tá? Porque ali, as amizades que tem ali, as pessoas que estavam ali não eram mais as que Deus estava querendo pra mim. Como é que eu quero, né, ser amiga de Jesus se eu não sou amiga dos amigos dele? Então, tipo assim, Jesus tava falando já, tá na hora de sair desse GC. E aí veio o Arthur me colocou pra ser líder de outro GC, gente. E aí eu virei líder desse GC. Esse outro GC. E aí eu parei, né, de frequentar o outro lá, porque eu não tava gostando mais das amizades, né, que eu tava tendo lá. Das pessoas também, que tinha muitas pessoas erradas lá, pessoas que iam ali só pra encontrar outras pessoas, casais, gente. Mas eu não tô querendo expor ninguém aqui, tá? Eu não falei nem o nome do GC, eu não vou falar, porque eu acho isso errado. Então, tipo assim, isso começou, né, a me tocar, a me afetar. Então eu fui pro GC. Mas também eu tava de líder do outro GC lá, né? Eu comecei na casa de outra menina lá, uma das meninas. E aí o Espírito Santo começou a tocar pra mim sobre renunciar à amizade, gente. Eu tinha uma melhor amiga. A gente era amiga desde o 6º ano, gente. Ó, eu tava no 8º ano agora. Eu tava no 8º ano. Só que a gente era amiga desde o 6º, gente. Vocês acreditam? Eu não vou contar nomes também. Mas a gente era muito melhor amiga. E a gente ia pra igreja. Nossa, eu e ela, a gente ia muito pra igreja. A gente era, tipo assim, as garotas da igreja, da escola. A gente era as cristãs da escola. Mas, gente, depois dessa amizade não tava dando certo. Essa pessoa, ela tava preferindo uma amizade do mundo do que a nossa amizade. Ela tava mais pro mundo, sabe? Ela tava querendo mais a amizade dela do mundo do que eu, assim, que eu queria, né? Ela nunca me chamava pras coisas, pra viajar com ela, pra dormir na casa dela, essas coisas, pra sair. Ela chamava essa outra pessoa. Não é querendo falar ciúmes e tal, não, mas, cara, ela tava se afastando tanto de Deus. Era tipo um jogo desigual, só que em amizade. Então eu tive que deixar ela, né? Mas Deus fez eu perceber, né, que quando a gente joga o velho pra fora, a gente ganha coisas novas. E eu tava com muito medo de sair dessa amizade. E não foi só essa pessoa, foi várias outras amizades que eu tirei da minha vida, gente. Sim, eu parei de falar com essas pessoas. Eu sigo no Instagram, tipo assim, se eu ver, eu posso falar, né? Eu falo também, essa minha amiga aí, que é minha melhor amiga, eu falo com ela na igreja. A gente fez curso juntas, e a gente ainda faz curso juntas, mas não deu mais. E outra pessoa também, né? Eu não estava gostando mais da amizade. Foi desse GC, eu também saí do GC agora, gente. Mas uma pessoa que Deus colocou na minha vida, gente, foi a Duda. Deus colocou a Duda, gente. Uma melhor amiga, assim, que eu tava precisando, gente. Ela é uma pessoa de Deus. Quem sabe da Duda, gente, que eu sempre posto no Instagram, nos stories, gente. A Duda é maravilhosa, gente. Melhor amiga. Eu te amo, Duda. Então foi uma pessoa que Deus colocou na minha vida, gente. Uma melhor amiga que eu sempre pedi nas minhas orações pra Deus. Deus, eu quero uma melhor amiga, eu quero uma melhor amiga. Não sei o que, se for pra ser, vai ser, Jesus, não sei o que. Se não for, não for. Mas foi, gente. Melhor amiga foi a Duda. E, gente, olha, depois de tudo isso que eu passei, gente, eu virei líder da fotografia também. Eu virei líder, né,
E eu criei uma conta no Instagram, gente, que eu inspiro meninas. Muitas meninas falam, nossa, eu sou sua fã, você me inspira tanto, eu amo a sua vida, não sei o que, eu vejo o Espírito Santo em você. E eu fiquei tipo, meu Deus, como assim? Tem meninas se inspirando em mim, eu já fui tão odiada. Então, tipo, gente, que maravilhoso, como é Cristo, né? Jesus é maravilhoso, gente. O nosso passado não tem nada a ver com a gente agora. O nosso passado foi pra trás já, e ele já tá morto lá. E Jesus transforma em algo novo. Você pega algo feio e transforma em algo bonito. E eu virei líder da fotografia. Eu virei líder de outra fotografia de outro ministério também agora, que me colocaram, gente. E agora eu já faço... Hoje em dia também eu faço vídeos, né, de humor cristão. Gente, como assim? Eu era tímida e hoje em dia eu faço palhaçada com a minha cara. É incrível, gente. Jesus é incrível, ele é maravilhoso. Eu também, gente, eu tô agora, né, como voluntária, me chamaram pra ser voluntária no Rocket Shine. Eu fiquei muito feliz, gente, porque eu fui escolhida. Eu amo ser escolhida pras coisas, sabe? Eu acho tão legal isso. Eu também faço vídeos lá, né, pro Rocket, gente. Era um dos meus sonhos com aquela minha outra melhor amiga, só que acabou que ela desistiu disso, né, junto comigo. Até hoje a gente teria melhor amiga, mas, né, felizmente. E, gente, eu tenho muitas amigas hoje em dia, gente, que elas são maravilhosas. As meninas, gente, que eu tenho, a gente tem um grupo, né, nas meninas, que é o Para um Tempo Como Esse, que foi a Manu Aragão, que ela criou pra gente. Jesus é maravilhoso, gente. Maravilhoso, ele colocou pessoas muito boas na nossa vida. E, tipo assim, que incrível. Olha, eu só tenho coisas boas pra dizer sobre Jesus, porque ele mudou a minha vida, gente. Eu leio a Bíblia. Minha mãe me forçava antes pra eu ler a Bíblia, e eu não gostava. De ódio, ela falava, já leu a Bíblia? E é isso, gente. É isso, eu acho. Gente... Eu amo Deus, eu amo Jesus. Gente, outra coisa, teve acampamento esse ano, né? A gente não teve furacão. Olha como Jesus é. No ano que eu tava, né, não teve acampamento porque teve o, né, furacão e hoje não teve. E nesse acampamento que teve agora não teve, gente. Olha que maravilhoso. É Deus, é Deus. E aí eu fui no acampamento, gente. Sabe que eu fui líder de quarto. Olha que legal, gente. Eu fui líder de quarto, gente. Fui uma das meninas maravilhosas lá. E tamo junto, gente. Eu tô crescendo cada vez mais. E é isso que importa, que Cristo seja o principal, seja no centro, né, que eu diminua e ele cresça, gente, é incrível. E hoje em dia, né, gente, tô na escola, eu faço amizade, tem pessoas lá na escola, né, que eu falo, eu acho que eu sou a única cristã e tem outras meninas também que são cristãs, né, estão na Lagoinha, mas a metade dos brasileiros daquela escola, gente, são totalmente, mas eu não me misturo mais, porque eu já conheci quem Cristo é pra mim. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.